Poxa, pessoal, não sei como me sentir com relação a isso. Por um lado, nós estamos aqui realmente felizes mesmo por ter terminado o nosso novo e-book e poder lançar aqui, provavelmente amanhã mesmo, se o coração ajudar. Por outro lado, o tema do e-book, ONGs, né? ONGs, gente, tem tudo a ver com essa aura enorme de sofrimento que está abatendo esse nosso país, principalmente o nosso sul querido. Gente, muita gente em sofrimento aí profundo, perdas significativas pessoais de todos os tipos, perdas de entes queridos, perdas de propriedade, que às vezes são muito mais que propriedade, né, gente? Uma casa não é só uma propriedade, né? Casa a maior parte das vezes é o conjunto de obra de uma vida inteira. Perda de rebanhos, perda de animais de estimação, perda de referências, perda de esperança, puta que pariu, é muita perda e perdas muito grandes. Mas nós aqui, do lado de cá, né, na facilidade, com o pé seco, com a casa intocada, temos duas obrigações. A primeira é continuar ajudando na medida do possível, dentro das nossas possibilidades. E a segunda é seguir em frente. Seguir em frente para que esse caos, esse amontoado de mentiras e de descaso com a vida dos outros, não tenha a mais remota possibilidade de ser recolocado no poder novamente. Para que essa imprensa podre seja desmascarada de uma vez por todas, para cada vez mais pessoas. Porque quanto mais irrelevante forem esses lixos humanos, menos chances de pessoas menos informadas serem enganadas por eles. E isso também é a obrigação nossa, assim, tá? Mas enfim, eu quero falar de ONGs, tá? E eu vou falar em 3, 2, 1. SBB Flash. Muito bem, ONGs, organizações não governamentais. Em uma tragédia como essa do Rio Grande do Sul, o papel desse tipo de entidade explode, ainda bem, mostra a faceta positiva das organizações que têm como objetivo de fato prestar apoio às comunidades. E aí, passado, né, o show da Madonna e com o início da percepção da Globo de que uma tragédia estava acontecendo no nosso país, mais exatamente no território gaúcho, algumas celebridades globais começaram a falar: ai, tem que ajudar, não é isso? E aí, do nada, aparece uma tal de CUFA. Quer ver? Vê a Angélica aqui. Coisa horrível e muita gente está ajudando. A CUFA está fazendo um trabalho maravilhoso, com a ajuda de voluntários, com a nossa ajuda, com a ajuda de cada um de vocês. Também teve a Preta Gil. Então eu fiz aqui nesse post uma seleção de organizações não governamentais ou de pessoas civis que estão ajudando no front, confiáveis. Eu pesquisei junto à minha equipe e as pessoas que também estão lá. Vamos nos unir para que a gente possa ajudar o Rio Grande do Sul. E também teve a Anitta. Eu estou disponibilizando um dos meus caminhões para que, junto com a CUFA... E por que todos eles indicam a tal da CUFA? Você já tinha ouvido falar? Eu sinceramente não. Eu vou parar aqui um pouco, volto já e vocês vão entender essa minha parada. Nosso e-book tem como razão de ser que as ONGs podem ter funções incríveis, como de mudar a vida de pessoas, ou absolutamente nada incríveis, como usar as pessoas que apoiam essas organizações como soldadinhos de causas políticas. Elas podem criar corpos de militantes para causas políticas. Elas podem servir para fugir do fisco, podem servir para pagar salário para vagabundo. Elas podem servir para derrubar governo. Elas podem servir para criar ambientes de perseguição e censura em nome da democracia. Tem um monte de porcaria que pode ser feita em nome das ONGs. E como é que isso acontece? Por que isso pode acontecer? Porque elas, de certa forma, podem mascarar duas entidades. Elas podem mascarar ações do governo, que devem ser feitas por baixo do pano, e elas podem mascarar grupos políticos ou aqui, tá, gente? Ou pessoas imensamente poderosas em função dos seus recursos financeiros. As ONGs têm essa vantagem.
As ONGs eram chamadas de atores de princípios antigamente, tá? Exatamente por serem neutras. Elas costumavam apoiar causas por princípio e não por poder. Até que descobriram que isso era uma estrondosa, uma maravilhosa estratégia de marketing. É o marketing do ser bonzinho, tá? Ser uma ONG. No caso do Rio Grande do Sul, tudo que se precisa hoje são ONGs. ONGs de relief, que a gente chama lá no e-book, ou seja, ONGs de ajuda em calamidades. E elas são muitas, porque elas podem ser pequenininhas, formadas, por exemplo, por membros da mesma igreja, a turma lá da mesma igreja, ou enormes como a Cruz Vermelha Internacional. Aí no meio tem de tudo, tá? Tem ONG média, ONG grande, média grande, tem tudo. Nesse período não são necessários e geralmente nem muito recomendadas entradas de outras formas de ONGs, porque elas não servem exatamente para isso, elas não foram treinadas para isso e às vezes elas querem se aproveitar desses momentos, seja para ampliar a sua imagem, veja, desgraças nacionais geram visibilidade nacional, certo? Então, ou porque tem ONG picareta também, que a gente sabe, tá cansado de saber, né? E tanto a gente sabe que tem ONG picareta, que quando a gente vai doar para alguma ONG, a gente sempre pergunta, será que ela é séria, né? Porque ninguém é besta. Mas períodos de grande comoção social, emocional, a gente tende a fazer bobagem porque tá com o coração mais mole. Ah, seu Saindo Bolha, desculpa, eu não sou assim não, vai por mim. Ó, faz sim, tá? Permita-me uma carteirada de 30 anos de publicidade afirmar que é possível sim pegar as pessoas, se não pelo coração, mas pelo emocional, quando você na mensagem dá um tiro certo, tá? No e-book a gente conta uma versão do que está acontecendo hoje, só que no passado, que é a destruição quase completa do Haiti na época do terremoto que eles tiveram lá. Eles tiveram um terremoto terrível, acho que foi 2002, alguma coisa assim. Desculpa, gente, esqueci a data. Na época o mundo entrou numa comoção enorme, porque o Haiti já é uma porcaria, né? E pô, os caras tomaram uma porrada extra. E muita gente pelo mundo inteiro se movimentou para ajudar o Haiti, tá? Por meio de várias entidades mesmo. Agora, repara que interessante. Na época foram levantadas mais de 9 bilhões de dólares. 9 bilhões de dólares, tá? Para ajudar o Haiti. Caramba, seu Saindo da Bolha, com 9 bilhões dá para fazer um estrago, né? Porra, se dá. Se não resolve tudo, obviamente, certamente dá para pôr uma ordem na casa com 9 bilhões de dólares num país como o Haiti. Só que desses 9 bilhões, aproximadamente 90% foi direcionado para organismos internacionais, ONGs, tá? E uns 9% foi para o governo do Haiti e menos de 1% foi para organizações locais. E aí, gente, o que aconteceu? O que aconteceu é que não aconteceu nada. O país entrou na crise e permaneceu com a crise porque as ONGs internacionais, por exemplo, recebiam uma grana, tiravam os custos operacionais dela, repassava para uma outra ONG mais especializada em XYZ, que tinha os custos operacionais delas, então elas retiravam a parte dela do negócio e passavam para frente para fazer não sei o que, assim em diante, assim foi, tá? E de repente, quando se via, eram ONGs que não conheciam porcaria nenhuma das necessidades locais. E quem conhecia as necessidades locais? As ONGs locais, que ficaram com 0,6% do bolo. Um exemplo que a gente dá lá no e-book é de um programa de moradia desenvolvido pela Cruz Vermelha Americana. Ele custou, gazilhão de dólares. E sabe quanto que ele gerou no final? Atenção, vou contar para vocês esse grande plano habitacional da Cruz Vermelha Americana, que custou milhões de dólares, gerou 6 casas. É isso mesmo, gente. Gerou 6 casas. Fora isso, no início da tragédia colocaram o lobo para tomar conta dos cordeiros, ou seja, colocaram Bill Clinton e a fundação dele para gerenciar essa movimentação de dinheiro todo junto com um presidente corrupto, no caso lá do Haiti. Claro que também não poderia dar certo. Mas um ponto que chamou a gente muita atenção quando estava montando lá o e-book foi a campanha de doação realizada pela Cruz Vermelha Americana. A Cruz Vermelha é uma entidade que, quando as pessoas não sabem exatamente para quem doar ou não tem uma causa específica, elas doam, por exemplo, para a Cruz Vermelha. Ah, eu quero salvar os cachorrinhos. Você vai lá e doa para uma ONG de cachorrinho. Ah, eu quero ajudar as crianças, não sei o que lá. Você dá para ONG de crianças. Quando você fala assim, eu quero doar uma grana e não sei o que, você acaba doando
Um dos doadores típicos é a Cruz Vermelha, tá? Em um determinado momento, a grana que tinha entrado via benemerência do público americano era tamanha que a associação lá, Médicos Sem Fronteira, falou: chega, gente, eu não preciso mais dinheiro. O projeto que eu tenho para o Haiti vai estar coberto, muito obrigado, fechou o cofre. Mas a Cruz Vermelha Americana manteve na época o cofre aberto, recebendo doações, que foi uma forma que eles conseguiram para dar uma arredondadinha no caixa, vamos chamar assim, tá? E como é que isso é possível? E aqui eu queria pedir a atenção de vocês, porque a gente fala muito sobre isso durante a leitura lá todo o e-book. A não ser que uma entidade esteja recebendo, não explicite que o valor que você está doando vai para uma determinada causa, essa grana vai para a ONG e ela vai colocar onde ela achar melhor, tá? Vamos supor, apenas supor, tá? Que ao doar para a tal da CUFA, que nem as Globetes estão falando, a não ser que o site da entidade fale assim: olha, esse Pix aqui é para doação para o Rio Grande do Sul, para uma ação social específica, você pode estar com o seu coração grande, com o seu momento de comoção, querendo ajudar uma mulher grávida a ter fralda no Rio Grande do Sul, mas na verdade você está bancando um projeto deixa eu ver aqui o site deles, de campeonato de futebol de favela, tá? Que pode ser uma ação super bacana, divertida, etc. Mas eu acho que naquele momento X você estava querendo mais que o seu dinheiro fosse para uma mãe comprar fralda ou para uma entidade que desse fralda para uma mãe. Não é isso? Então, quando você cai no caixa geral, quem define para onde vai o dinheiro não é você, é a ONG, tá? Então, um dos aprendizados que a gente teve com esse book é: ao doar, seja específico. Se você quer ajudar a criança com poliomielite no Piauí, procure uma ONG no Piauí que cuide disso. Não tem? Aí você vai abrindo o campo, tá bom? Mas se você achar um Pix e falar assim: putz, essa entidade parece séria, me falaram que é séria e ela recebe doações, não significa que o dinheiro que você vai doar para o fim que você imaginava vai chegar lá. Porque quanto mais longe você tiver do seu objetivo ao doar, mais custos administrativos vão surgir pelo caminho e maiores chances de você não ajudar quem você queria ter ajudado. Então, no caso do Rio Grande do Sul, procure entidades gaúchas, por exemplo. Tá lá no nosso perfil no X, tem lá um post, o primeiro post lá, tá pinado para quem quiser ter uma entidade gaúcha que foi indicado por uma pessoa que é lá do Rio Grande do Sul, que está trabalhando com essa questão toda, tá? Muito bem, então chegamos lá. Esse é o ponto que a gente queria, no final das contas também. Vamos lançar nosso quarto e-book. E ele se chama ONGs. Conheça os seus novos donos. Vamos mostrar no e-book como as ONGs se tornaram as grandes transformadoras da sociedade atual, infelizmente, no mau sentido. Mostrar as áreas de atuação, as mutretagens, a influência em governos e a influência dos governos por meio de ONGs, golpes de Estado, mudança cultural forçada. Nós adoramos fazer essa pesquisa, adoramos mesmo. Tem um monte de gráfico, diagrama para vocês entenderem os fluxos financeiros, fluxo de influência, tá um chuchu, sério mesmo. Mais que isso, a capa do e-book foi feita pelo nosso coleguíssimo Defecating Giants, né, lá do ex-Twitter, que tem uma mão perfeita para esse tipo de mensagem, que era exatamente o que a gente queria ter logo na apresentação. E vamos ter também um prefácio do Marcos Candeloro, um outro feríssimo. Projeto feito com muitos corações, então, né, gente? De verdade mesmo. Como vai ser a coisa? Então, vamos lá, organizando essa história. Primeiro nós vamos fazer, a gente sempre faz, na verdade, um pré-lançamento. Quem comprar agora vai pagar um preço mais baixo e recebe em 30 dias. Eu não quero prometer, mas eu acho que até antes de 30 dias, porque a edição do livro já está em andamento, tá? Mas como promessa, e geralmente a gente faz, os 3 últimos a gente fez o pré-lançamento, 30 dias o pessoal recebe. Vamos ter também uma versão em áudio, porque essa é a raiz nossa em função do podcast. Com isso, o preço do e-book anterior, que é o Manual do Guerrilheiro Anti-Woke, cai e vai para o padrão dos outros 2 e-books, tá? É isso então. Aguarda aí, amanhã, mais tardar depois de amanhã, pré-lançamento do nosso novo e-book, que chama ONGs, Conheça os Seus Novos Donos. Eu garanto que vocês vão gostar bastante. Vamos torcer então pelos nossos irmãos gaúchos, que tudo volte ao normal no melhor prazo possível, porque eles estão passando lá, gente. Ninguém merece, tá?
Vamos pra frente, todo mundo. Saindo da bolha.